A Baby do Brasil se pronunciou após todo o alvoroço que deu na internet. Não somente ela, mas também o dono da Ed, que também se pronunciou sobre o caso. Aqui eu também vou trazer mais duas pessoas, que é a Jussara e a Jenny Prioli, porque ambas têm um lado para falar dessa história e eu acho que dá pra gente ver que algo tá além dessas falas. Então, vamos ver qual que é de fato o que está por trás de tudo isso que foi dito pela Baby do Brasil. Esse daqui é o pronunciamento da Baby do Brasil, então a gente vai ver o que ela se falou, né? Qual que foi a resposta que ela deu para todas as críticas que falaram dela. Eu estou falando do perdão que liberta, um perdão que está nas Escrituras Sagradas, um perdão bíblico. Eu não estou falando no perdão que é para você abrir mão da justiça. Eu não estou falando do perdão que inocenta alguém do seu erro. Também não estou falando do perdão que é para você abrir mão da impunidade. Não. Mas perdoar não é você retirar a culpa do próximo? Quando você perdoa alguém de uma dívida, você está retirando essa dívida da pessoa, certo? Não tem um outro tipo de perdão que não seja de retirar aquilo que foi atribuído à pessoa. Eu estou falando do perdão que eu aprendi na Escritura e que eu libero todo o tempo, que é o perdão que tira de mim os gatilhos que vão me acompanhar a vida inteira. Se eu tiver dentro de mim essa dor, essa tristeza, essa mágoa, esse desejo de justiça que é normal. Então, esse perdão é aquele que você diz assim: Senhor, perfeito juiz, Deus Todo-Poderoso, eu te entrego, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não esteja sentindo este problema, este abuso, esta morte, esse ataque, essa maldade, seja o que for, eu te entrego. Mesmo que eu não queira, porque tu és o perfeito juiz. Assim como aconteceu com Paulo, assim como aconteceu com Davi e tantos outros que foram transformados por Deus. Gente, sabe o que é o foda? É que essa fala... A última fala dela já foi problemática. A fala que iniciou toda essa coisa na internet. Mas essa fala aqui, ela não só não isenta e não tenta se desculpar por ter feito aquilo ou se desresponsabilizar, como também adiciona mais coisas que são ruins. Eu não vou falar isso agora, porque a gente tem outro pronunciamento para ver antes. E as duas pessoas que eu vou colocar aqui para falar sobre o assunto, elas vão trazer à tona esses temas. Então eu vou falar conforme elas foram falando e colocando isso nos nossos vídeos. Então, além, né, da Baby do Brasil, a gente tem esse cara aqui, né, que é o Renato Retier, que ele fala sobre o que aconteceu no culto da Ed. Vamos lá. Mim agora, tá? Eu, Renato Ratier, da Ed. Abuso sexual é crime, a pessoa tem que denunciar e a pessoa tem que pagar por esse crime que ela fez. Esse sempre foi a minha opinião, é a minha opinião e a opinião o clube, ele tem o mesmo posicionamento que eu, tá? Abuso sexual, denúncia e crime. A pessoa tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Depois da denúncia e depois ditar isso com a justiça, o que ela quis dizer? Que a pessoa deve liberar o perdão. Foi isso que ela quis dizer. É uma coisa muito pessoal isso. Nossa, a gente não tinha visto ainda o pronunciamento dele. Eu não sabia que ele ia tentar defender o que ela disse. Muito pessoal, foi muito forte ela falar isso. Só que ela falou isso numa frase solta, no meio do culto. Então isso foi interpretado de uma maneira errada. E ela demorou para falar, ela foi falar ontem, que ela gravou um vídeo. Eu imagino tão chateada que ela estava, porque ela falou sobre perdão, e o perdão não é sobre abuso, perdão eu acho que é o que Jesus nos ensinou, para perdoar para quem nos faz algum mal. Para quê? Para que você não viva com aquilo te atormentando a sua vida inteira. Gente, mas desde quando você perdoar um criminoso livra sua cabeça de qualquer coisa? Quer dizer então que se alguém me tirar dinheiro de forma criminosa e eu perdoar essa pessoa, minha vida vai melhorar? Não, eu não vou ter o dinheiro de volta, eu não vou ter a minha paz de volta e, mano, segundo a justiça, quando você perdoa algo, o crime imputado deixa de ser imputado. Para que você possa viver em paz e se liberar para você próprio sobre aquilo, mas é uma coisa muito pessoal.
É uma coisa que ali não tinha nada que ser falado, e principalmente uma frase solta. Eu tentei depois falar com ela sobre isso e a gente meio que... Ela, não, eu não vou entrar nessa, e depois ela resolveu gravar o vídeo, que eu achei muito correto. E é isso, então tá muito esclarecedor a parte dela. Tá, vamos lá. Antes de eu entrar pros vídeos da Jussara e da Jenny Prioli, eu tô fazendo essa pauta um pouco mais tarde de forma proposital, porque nem 24 horas depois que esse vídeo explodiu, né? Acho que não deu 24 horas. Eu acabei saindo e eu acabei vendo a Baby do Brasil pessoalmente. Não é que eu falei com ela, nada disso, que eu não conheço ela pessoalmente, mas ela estava no local em que eu fui, no estabelecimento. E daí eu vi o quão próximo que certas pessoas estão de mim. Então eu não sabia se eu falaria sobre isso, porque uma coisa é eu falar sobre o que está acontecendo do outro lado do mundo, outra coisa é eu falar sobre uma pessoa que, pelo visto, é vizinha, né? Descobrindo essas coisas. Mas eu acho que aqui tem uma coisa muito importante que está sendo... É uma tentativa muito forte, né, de todo esse movimento, que esse vídeo e esses dois pronunciamentos, eles deixam claro que é o fato de que estão tentando resolver um problema e uma consequência do problema, que é algo coletivo de forma individual, querendo jogar nas mãos da mulher ou da menina, que muitas vezes não é uma mulher nem maior de 18 anos, é uma menor de idade, a responsabilidade pelo crime que aconteceu com ela. Então, é uma forma de culpabilizar a vítima por uma segunda vez. O que isso ajuda? Como é que isso vai ajudar uma pessoa a melhorar se, em vez de você querer estar do lado dela, você está jogando uma responsabilidade de algo que aconteceu com ela, que ela não teve culpa, não teve controle em cima dela? É tipo você falar, para um trabalhador que tá no metrô às 6 horas da tarde, quebra o vagão. Pô, você tem que, né, achar que tá tudo bem o vagão quebrado. Por quê? Você que vai se atrasar, você que não vai conseguir sair dali. Só que assim, você não pode falar mal, ficar puto com o governador ou o prefeito. Você tem que perdoar eles por estar desviando verba pública do metrô. Tá entendendo a lógica? É responsabilizar a vítima de forma individual por algo que não foi ela que fez e que é um problema de todos. É muito problemático o quão que piora a situação. E tem um motivo para isso estar acontecendo. Não é uma simples questão de opinião. É um plano, mas a gente vai entrar nisso. Daí, eu peguei aqui a Jenny Prioli. E por que eu peguei a Jenny Prioli, tá? Porque a Jenny, ela é basicamente a figura mais escrachada da internet, atualmente grande. Só que mesmo ela sendo escrachada, falando um monte de coisa, ela ainda se diz uma evangélica, uma mulher evangélica, uma mulher religiosa, que segue, sabe, a religião, tudo mais. Só que daí a gente vai ver agora a diferença do que é uma pessoa que segue uma religião, do que é uma pessoa que tem outros interesses e que supostamente pode ser que esteja usando a religião para outros fins. Vamos lá. Moça. Infelizmente, temos que falar sobre Baby do Brasil. E é bem infelizmente mesmo. Um dia desse, gente, a Baby do Brasil tava pregando nessas igrejas aí de parede preta, que tem uma vibe meio balada. E é engraçado isso, gente, porque a Died é uma das baladas mais tradicionais da classe média e alta de São Paulo. Eu já fui lá umas 3 vezes. Não é qualquer lugarzinho. Mano, é um lugar que se você for de segunda-feira, você só vai encontrar, assim, gente com muita grana. E é caro lá, não é barato. É meio bizarro que a Died, que é uma balada historicamente daqui de São Paulo, esteja se transformando em um culto, uma igreja. Será que é só por religião? E aqui eu não estou falando da Died em si. Eu estou falando da ideia do que está acontecendo. Ela deu uma declaração um tanto polêmica. Ela disse que as vítimas de deviam cogitar, deviam perdoar os criminosos que praticaram isso com elas. Perdoa. Se teve
perdoa. Se foi da família, perdoa. E se a gente tiver com muita boa vontade, ou talvez só de pileque, a gente consegue entender um pouco do que a Baby do Brasil quis dizer, mas ainda acha ela errada. Só que sabe quem não tem que ter boa vontade e quem não tem que seguir cartilha nenhuma de bons costumes, de nada? As vítimas do Quem diz que a gente, quem diz que nós que estamos de fora temos direito de dizer como a vítima deve ou não se comportar? A gente não tem que falar nada, a gente só tem que ser um ombro amigo, só tem que ser um apoio ali, uma rede de apoio. Se quiser perdoar, legal, não vou julgar, não cabe a mim. Se não quiser perdoar, ai amiga, tá mais certa ainda. Como mulher, gente, Deus me livre colocar mais peso em cima de uma mulher que foi vítima de um ato tão hediondo. De falar, não amiga, eu sei que você tá traumatizada, eu sei que violaram o que é mais sagrado pra você, mas ainda assim, perdoa. Tá, tenta passar por cima. Não, gente, pelo amor de Deus, a gente tá sendo pedra de tropeço se fizer isso. Tá? Como mulher, eu quero ser apoio para vítimas desse crime horroroso. Tá? Eu quero lutar para que isso cada vez aconteça menos e numa utopia talvez nunca mais aconteça com mulher nenhuma. Tá? E como cristã, Baby do Brasil, sabe o que a gente devia fazer? A gente devia orar e dar força para que elas consigam reconstruir a vida. Para que tudo isso que aconteceu com elas não as defina. Não tire a chance delas serem felizes no futuro. Tá? Não é a gente colocar mais peso, não é a gente falar faz aquilo, não faz aquilo. Perdoa, não perdoa. Não. Que ela volte a ser a mulher brilhante que ela sempre foi. Que ela não acha que isso defina ela. Que ela entenda que é a vítima. Que ela não teve culpa nenhuma. É isso que a gente deve fazer. Esse é o papel de cristão. É o papel de ser apoio. É o papel de ser um abraço, não de ser peso, tá bom? Que as vítimas tenham o direito de lidar com seus traumas como elas quiserem e que a gente seja menos fardo e mais ajuda. Beijo, gente. Não! Vocês estão vendo a diferença que é uma pessoa religiosa cristã que realmente prega o amor, que não está ali utilizando de um ato religioso, de uma fala religiosa, de um contexto religioso, para ganhar ibope, poder midiático, para que se transforme em poder financeiro. E é que eu não estou dizendo que nem a Jed, nem a Baby do Brasil estão fazendo isso, mas olha a diferença clara de quem só segue a religião porque realmente acredita, para todo o outro resto do discurso, que tá ali pregando algo numa balada e que quer virar notícia, porque senão não ficava filmando, senão não ia até um local que é um espaço para as pessoas utilizarem coisas que não são do feitio da igreja. Que desculpa, gente, se você for pra Died agora e me falar, lá é o lugar perfeito pra fazer o culto. Não é, desculpa. É que nem se falar que você quer ir na Cralândia e falar, vamos lá. Ali é o lugar perfeito pra fazer isso. Todo mundo tá aberto. É um lugar maravilhoso. É quase utópico aquele lugar. Pra você chegar lá com o evangelho. Não é, né, galera? Isso daqui é o que eu queria falar sobre a culpabilização da vítima. Quando você faz isso, não é só trazer um transtorno mentalmente falando pra pessoa. Você literalmente cria toda uma cultura de que as pessoas que sofrem, né, as mulheres principalmente que sofrem desse ato, elas não precisam ir denunciar, elas não precisam se sentir violadas, elas não podem ter o direito de serem contra o que aconteceu, porque elas precisam perdoar. É bizarro que essa ideologia do século XVII, sabe? Quando a gente ainda tava descobrindo, sei lá, a eletricidade, tá voltando. É absurdo. Porque você vê alguém viralizando, falando pras pessoas, seja contra, temos que lutar contra isso. Você não vê uma viralização tão forte. Agora, o pessoal que se diz, né, religião, que é religioso, que fala que a gente tem que pregar e não sei o quê. Por que eles ficam famosos? Por que eles têm alcance? Justamente porque o que eles estão pregando não é tentar acabar com o problema, mas sim criar uma cultura para que o problema, em vez de ser solucionado ou lutado contra, ele seja colocado debaixo dos panos. Porque quanto mais mulheres que sofrerem disso não sentirem que elas têm o direito de fazer o que elas querem, com isso,
e elas sentirem que, na verdade, elas, na verdade, só têm que perdoar, não denunciar. Porque ali só falaram que tinha que denunciar depois que todo o bafafá aconteceu. Mas e antes? Por que antes não falou isso antes? Porque não era de interesse. Tem certas coisas que quando uma ideologia religiosa sobe, ela não quer ter que lidar com aquele problema. Ela só quer ter que esconder debaixo do tapete. Só que aquilo, se você simplesmente não pagar suas dívidas, não quer dizer que elas vão sumir. Elas vão continuar ali. E elas vão aumentar e ficar piores com o tempo. Negar o problema, esconder o problema, fingir que não tá vendo, não faz ele sumir. Nunca aconteceu isso na vida. Na história, na realidade universal. Mas tem muita gente que tá apoiando isso. E apoiando sabendo? Sinceramente, eu nem sei se essas pessoas sabem. Porque eu não acredito que a Baby do Brasil seja a pessoa que esteja fazendo tudo isso, porque ela realmente está arquitetando um plano. Eu só acho que ela é mais uma pessoa que foi doutrinada. E, infelizmente, religião tá sendo uma fonte de dinheiro muito grande hoje em dia. Eu sei. Que eu tô vendo bastante até nos meus outros trabalhos isso acontecendo. Mas é aquilo, né, gente? Eu não acho que eu nem preciso falar pra vocês conhecerem a Jane Priori, porque eu acho que todo mundo do meu canal conhece, né? E daí a gente vai pra esse último vídeo, gente. Ele é um pouco mais longo. Eu não sei se eu vou colocar o vídeo inteiro, mas é da Jussara Oliveira. Mas eu acho que ela traz uma parte melhor ainda sobre a igreja evangélica. Vamos lá. Eu fico passada ao perceber que igreja evangélica virou bagunça. Qualquer um chega, vai lá na frente, sobe no púlpito, ministra e fala qualquer coisa. Aquilo que vem na cabeça, sem o menor sentido. Palavras que não têm nada a ver com o que diz a Bíblia. É gente louca, só pode ser. E dessa vez a cantora... Aqui eu discordo, não é gente louca. É gente que segue a cartilha da acumulação de poder e dinheiro. Que distorce o que está escrito num livro religioso e sagrado, né, ao seu bem-querer para ganhar dinheiro dos outros. A cantora Baby do Brasil falou para as pessoas que estavam ali na igreja, se alguém tivesse passado por abuso sexual, que perdoasse. Perdoa. Se foi na família, perdoa. Perdoa. Ah, gente, é tão fácil perdoar. O que tem? Tem que perdoar. Eu tenho propriedade para falar sobre igreja evangélica, crente, pastor, missionária, pipipipopopó, porque é algo que faz parte da minha vida desde sempre. Então não venham dizer que ela não sabe o que está falando. Eu sei o que eu estou falando. Igreja evangélica é um lugar extremamente opressor, onde as pessoas querem que a gente viva assim, sem entender a realidade, as coisas que estão acontecendo e, na maioria das vezes, suportando atitudes criminosas. Eu quero parar nesse ponto, tá? Que aqui eu posso ser cancelado, mas eu acho que é importante. Primeiro de tudo, vivo falando nesse canal e eu vou repetir. Generalização não é absolutismo. Algo que é absoluto é 100%. Algo que é generalizado é algo que tem a maioria fazendo. E ela não está falando sobre evangélicos. Ela está falando sobre igreja evangélica. Separa, você que é religioso, você que é evangélico, separa você, mano, da igreja, tá? Separa você de toda a organização enorme que é a igreja. Porque a igreja evangélica não é pequena. Você falar pra mim que, ai, nossa, é uma portinha de esquina, assim, não é. Mano, a igreja evangélica hoje é um dos pontos de maior poder financeiro do Brasil. E ainda sem pagar imposto, né? Além de tudo. É generalizado com muita certeza, eu posso generalizar, que isso tá se tornando cada vez mais comum. E aqui a gente precisa ver que não foi sempre assim. Ok, na maior parte do tempo foi 99% do tempo das igrejas em toda a história do planeta, isso aconteceu. Mas nós passamos por um tempo, sabe, dos anos 90 até mais ou menos 2008, 2010, que as igrejas cresceram muito no Brasil. E quando eu digo muito, o número de igrejas no Brasil nunca foi tão alto, só que essas igrejas, elas não ficavam fechando, sabe? Elas não eram o único espaço de convivência das pessoas. Lá, a partir de 2010, isso começou a mudar. Você vê uma crescente muito bem organizada de que, como a igreja ela cresceu muito, agora ela podia atuar para conseguir poder
e um poder que ela não tinha. Então, num piscar de olhos, todas as igrejas do país começaram a fazer isso. Começaram a afetar a visão das pessoas, começaram a deixar as pessoas presas no ambiente físico. E quando eu digo presas no ambiente físico, é presas mesmo, porque você não pode se relacionar com alguém que não é mais da igreja, coisa que era normal para evangélicos e cristãos antes, mas agora não é mais. Você não pode mais atender pessoas que são de fora da igreja no seu trabalho, o que, mano, é um absurdo. Tanto que a gente vê vários casos de, eu não posso atender porque você é LGBT, eu não posso atender porque você não é da minha religião, eu não posso atender porque você é estrangeiro, eu não posso atender porque você acredita em outra religião. Cara, é um absurdo. Então, no seu trabalho, você não pode sair do espaço da igreja, você tem que só conviver com pessoas da igreja. No seu âmbito educacional, é só isso também. No seu âmbito de lazer e até no âmbito de saúde. Porque, sério, eu vejo muito acontecendo agora que se você não for um psicólogo cristão, você tem que deixar psicólogo cristão bem grande nas suas redes, nenhuma pessoa que é evangélica, cristã, mormon, todas essas coisas que são que é mais voltada assim para esse lado da religiosidade, elas não podem ser atendidas por você. Porque a igreja não deixa. Psiquiatra? Médico que não é cristão? Pô, mano, tá sobrando médico no Brasil, galera. Eu posso escolher o médico que eu vou ser atendido. E isso tá fazendo com que todo mundo mesmo, que queira ganhar dinheiro, tenha que agora se tornar religioso, porque é um pré-requisito. Se você é um psicólogo e você quer ter pacientes, você necessariamente tem que se vender pra igreja. Se você é um, sei lá, educador físico, você tem que se vender para a igreja, porque senão você não consegue clientes. Se você, às vezes, não é nada de ensino superior, você só é um caixa de supermercado, cara, você precisa muitas vezes se vender para a religião, porque o dono do supermercado ou o gerente do supermercado é super religioso e ele não pega pessoas para trabalhar que não sejam da religião dele. Vocês estão entendendo que se tornar cristão no Brasil, se tornar evangélico no Brasil, tá se tornando uma questão de sobrevivência financeira, porque existe uma perseguição velada, mas muito atuante em todos os espaços. Cara, você quer fazer amigos, se é da igreja e quer fazer amigos, você não pode ser um adolescente, porque você só pode ir nos lugares que a igreja diz que você pode ir. Quero viajar. Você só pode viajar para os campos que a igreja quer que você vá, que tem os negócios que a igreja mesmo fornece. Filmes, você não pode mais ver os filmes que o seu pastor não deixa. Online, mano, se você estiver vendo algo que o seu pastor não quer, os seus pais vão te bloquear das redes sociais. Tem caso em faculdade de aluno que não consegue falar a palavra diversidade, porque ele fala que a religião dele não permite. Cara, soube um caso de um professor de universidade que, gente, eu não tô brincando, é de marketing a faculdade, é publicidade e marketing. O cara que não tem nenhum emprego, tá na faculdade ainda, ele quer já eliminar todo mundo que ele não gosta de ser cliente dele. Mesmo que ele vá ser um funcionário de uma empresa, ele não vai poder escolher quem vai ser o cliente dele ou não, porque quem escolhe é a empresa. E ele já não tá querendo se preparar para o mercado de trabalho, para toda a diferença que vai ter. Nós estamos passando por uma onda de que se você não se tornar um religioso, isso pode te custar dinheiro para sobreviver, porque as igrejas estão tornando essa perseguição muito grande. É tipo, ou você se vende, ou você vai passar fome, porque ninguém vai poder se atender contigo, ninguém vai poder ser seu cliente, ninguém vai te pegar pra trabalhar, vai te contratar. Então, eu não vou passar o vídeo inteiro, eu acho que eu vou deixar só nessa pauta, porque é muito importante que quem seja da igreja comece a observar isso. Você que é da igreja, você tá vendo que todo mundo agora ao seu redor é da igreja também? Que todo lugar que você vai é um lugar que ou o dono tem que ser também da sua igreja, ou o gerente que faz o local tem que ser da sua igreja, ou que o pastor da sua igreja permite, que você não lê mais um livro porque você quer sem o pastor permitir, você não vê mais um vídeo, um filme que você quer sem o pastor permitir, que você não consegue conhecer pessoas de fora da igreja porque o pastor não permite. Isso é uma forma de perseguição, porque isso obriga as pessoas a serem
serem colocadas e se venderem pra sua religião. E assim, o amor, eu não tô vendo até agora onde é que tá o amor nisso. Isso tá sendo uma coerção. E uma coerção muito velada. Então, se você que for da igreja, principalmente uma igreja evangélica, pensa sobre como a sua vida agora se resume à sua igreja. Pensa se você tem algum espaço, algum amigo, algum contato que não seja uma pessoa que tenha que se vender pra igreja. Porque é isso que todo mundo que é famoso está fazendo. Eles não estão virando religiosos e se tornando cristãos, evangélicos, porque eles realmente acreditam. É porque se eles não fizerem isso, eles também vão poder passar fome depois no futuro. E me fala o que você acha aqui embaixo de tudo que eu disse. Me segue, por favor, me dá aquela ajuda no canal. Manda esse vídeo pra algum evangélico se você tá percebendo isso do seu amigo, que ele tá se afastando, ou de algum parente seu, da sua mãe, do seu pai, que você vê que tá, mano, sendo presa por essa ideologia e tendo que estar vendido por essa ideologia pra poder sobreviver. E é com isso que tá acontecendo que eu vou deixar nesse vídeo.